muito objetiva e clara essas três questões formuladas pelo relator, meu relator do meu processo, o senador Everton Rocha. Primeiro, o senhor trata do tema da resolução do Conselho Federal de Medicina, cuja a arguição de descumprimento de preceito fundamental 1141 foi apresentada perante o Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, eu queria fazer um destaque que eu considero de extrema importância neste tema. Repito, mais uma vez, eu compreendo que este processo de escrutínio público de sabatina ele é fundamental para que a sociedade brasileira conheça profundamente as credenciais do indicado do processo constitucional pelo presidente da República. O papel da sabatina republicana, sabiamente assim, estabelecido pelo Constituinte de 88, ele é um dos atos mais nobres do processo de indicação e aprovação de um ministro da Suprema Corte. Porque o nosso modelo constitucional, ele estabelece a vitaliciedade com a aposentadoria compulsória. Portanto, o escrutínio constitucional dentro do processo de sabatina e submissão de currículo e de demonstração das credenciais constitucionais a vossas excelências, ele é um momento dos mais nobres do processo de integração entre os três poderes da República. Quero dizer com muita objetividade, eu quero deixar claro, completamente claro este tema para toda a nação brasileira. Completamente claro. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente vossas excelências tranquilos quanto a isso. Agora, é importante que nós separemos três coisas. Primeiro, a convicção pessoal. Terceiro, a posição institucional. Segundo, a posição institucional. Terceiro, a decisão jurisdicional. E eu queria que vossas excelências, a partir dessa perspectiva, entendessem isso muito claramente. Na condição de advogado-geral da União, apresentei um parecer perante o Supremo Tribunal Federal em que defendi, de forma muito clara e categórica, a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema do aborto. Ponto. Por quê? Porque assim diz a Constituição Federal. E por que assim diz a Constituição Federal? Porque é matéria penal. Dentro do que compreendemos do sistema penal, nós temos que defender o princípio. E o princípio é o princípio da legalidade estrita. O aborto é crime. E isso está dito na introdução da manifestação que apresentei ao Supremo Tribunal Federal. E disse mais, que naquela manifestação não iria se discutir se o aborto era ou não era crime. Disse, o aborto é crime e continuará sendo crime. O que foi feito, do ponto de vista estritamente técnico, numa posição institucional, como um ato jurídico próprio, complexo, de uma instituição chamada Advocacia Geral da União, foi dizer, com todas as letras, que na matéria penal, a legalidade estrita deve ser preservada. E dentro da matéria penal, com a legalidade estrita sendo preservada, o poder competente é o poder legislativo. Não foi feita nenhuma consideração de cunho moral, religioso, filosófico a respeito de apologia à prática do aborto. Quero até dizer que nenhuma prática de aborto pode ser comemorada ou celebrada, muito pelo contrário. Deve ser objeto de reprimenda. Mas isso é a minha concepção pessoal, filosófica cristã. Eu quero até destacar que eu fui confrontado em relação ao tema específico da ADPF 1141, em que se discutia a prática terrível da sistolia fetal. Eu fico pensando, até porque fui confrontado por alguns senadores, eu acho que não há prática qualquer que seja positiva. Qualquer prática é dolorosa. Um aborto, qualquer que seja a circunstância, é uma tragédia humana. Agora a gente precisa olhar também com humanidade. Há uma mulher, há uma criança, há um adolescente, há uma vida. É por isso que a lei estabeleceu hipóteses muito restritas de excludentes da ilicitude. E isso há décadas. Nós estamos falando quando a mãe
a genitora corre risco de vida. Nós estamos falando do momento trágico, porque é preciso dizer que precede um crime, o estupro, e, mais recentemente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso da anencefalia. São essas três hipóteses estabelecidas dentro do nosso ordenamento jurídico de forma absolutamente restritiva. Eu, na minha vida profissional, aprendi a defender princípios. Aliás, aprendi com a sábia professora que na vida, se você quebra o princípio te quebra. Ou a gente é coerente e defende o princípio da separação de poderes e defende o princípio da legalidade, ou o atalho que se toma pelo direito vai trazer, embora a pretexto de boas causas, a decisões extremamente complexas e perigosas, que criam precedentes muito perigosos. Eu quero lembrar que, ao lado desta resolução do Conselho Federal de Medicina, que estabeleceu, a pretexto de disciplinar a conduta ética profissional do médico, e aqui eu estou ao lado do presidente Otto Alencar, que é médico, e compete sim ao Conselho Federal de Medicina disciplinar a conduta ética do profissional médico. Tenho duas irmãs médicas que trabalham no Sistema Único de Saúde, são pediatras, conhecem a dor, o dia a dia de trabalhar no Sistema Único de Saúde. Eu quero dizer que, quando se trata de competência, nós temos que ter objetividade. Quem tem a competência deve exercer. Nós não podemos estabelecer atalhos. Portanto, defendi o princípio da legalidade, defendi o princípio da separação de poderes. E queria fazer um alerta. Quem aplaude, neste momento, uma decisão fora da competência estrita estabelecida pela Constituição, corre o risco de se ver confrontado no futuro por uma decisão que desagrade. Porque se eu quebro o princípio da legalidade e autorizo que um conselho que não tem competência para legislar aprove uma medida restritiva, eu poderia imaginar que este mesmo conselho, no futuro, poderia criar uma medida ampliativa. E não é disso que tenho certeza que Vossas Excelências gostariam de ver. Portanto, o que fiz foi defender Vossas Excelências, o poder do voto que cada senador e senadora recebeu nas urnas. Segundo ponto, 8 de janeiro.